Era uma vez um monte de gente boa, especialistas em suas áreas, compartilhando um sonho. Será possível o desenvolvimento de uma disciplina, de uma abordagem que, de certa forma, converse com todas as outras disciplinas, com todas as ciências? Esse sonho não acabou, mas, por enquanto, nós ganhamos um pesadelo, porque a complicação é muito grande, a diversidade de escolas e de propostas é muito grande, e ela confunde, ela dificulta a vida tanto dos iniciantes quanto dos iniciados. Uma abordagem sistêmica parte do princípio de que tudo é um sistema ou um componente de um sistema. Afinal de contas, o que é um sistema? Um sistema tem pelo menos duas partes, e essas partes se relacionam. Nós temos uma estrutura que existe em pelo menos um ambiente, uma estrutura que faz trocas com esse ambiente, então ele exibe um comportamento, ele está trocando matéria, energia e informações. Um sistema exibe propriedades que não podem ser atribuídas a nenhuma de suas partes. A gente chama isso de propriedades emergentes. Todo sistema tem uma história. Ele nasceu, ele aconteceu, ele foi criado em determinado momento e ele tem uma série de eventos que explicam o seu estado atual. É importante conhecer a sua história se pretendemos entender para onde esse sistema está indo. E, por fim, existem as perspectivas. Quaisquer duas perspectivas vão entender um sistema de formas diferentes. Dada a sua formação, dados seus interesses, uma pessoa explica um sistema de uma maneira diferente de outra pessoa. Temos aqui 6 faces. Ganhamos uma bela metáfora, um cubo. É uma metáfora bela, é legal, porque num cubo não há uma hierarquia, não há uma ordem pré-definida. Eu estou quebrando esse cubo em 2 dimensões para facilitar a explicação dessa proposta. Vamos testar essa proposta. Começando com um sistema bem simples. A água, por exemplo, tem apenas 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Essa estrutura, em determinado ambiente, gera determinado comportamento e determinada emergência. Vamos lá. Aquela estrutura, num ambiente com quase 27 graus de temperatura, explica aquela água em estado líquido. O molhado, o líquido, é uma propriedade emergente, uma propriedade que eu não consigo atribuir nem ao hidrogênio nem ao oxigênio. Mas reparem, se eu mudar o ambiente, se eu mudar a temperatura ambiente, o comportamento daquele sistema vai mudar. Reparem, a água virou um cubinho de gelo. Tá, mas esse sistema é muito simples, vamos pegar algo um pouquinho mais complexo, vamos para a biologia, vamos falar da evolução. Darwin nos ensinou que eu não posso explicar a evolução das espécies olhando só para o aspecto genético, para a sua estrutura. Eu tenho que olhar para o ambiente também para entender por que determinada espécie evoluiu daquela maneira, por que ela desenvolveu determinados traços. Tá, mas vamos para as ciências sociais, nosso calcanhar de Aquiles desde sempre. Repare que essa fórmula, a equação de Lewin, de certa forma está nos falando a mesmíssima coisa que Darwin falou, só que em outro contexto, tratando de outro sistema. Lewin, do início do século passado, já nos ensinava que o comportamento de uma pessoa é uma função, sim, daquela pessoa, mas também do ambiente. Esses exemplos relativamente simples tentam mostrar que essa proposta tem que servir para falar de qualquer tipo de sistema. No mínimo, vale como um checklist, lembrando que se eu quero de fato entender um sistema, eu preciso considerar todas essas 6 faces, todas são necessárias. Mas tem outras utilidades aqui, olha só. Dado um problema, por exemplo, quando eu estou usando uma abordagem sistêmica, o meu primeiro movimento é para cima. Eu quero entender aquele sistema e aquele problema num contexto, num ambiente. Isso é o exato oposto do que a gente aprende desde criança. Nós aprendemos que, dado um problema, a gente quebra esse problema em pedacinhos, ou seja, o jeito reducionista de pensar já nos leva à análise da estrutura de um sistema. Quando eu uso uma abordagem sistêmica, eu faço um primeiro movimento oposto. Primeiro para cima, eu quero entender aquele sistema no ambiente, eu quero estudar o seu comportamento naquele ambiente, mas, claro, uma hora eu tenho que olhar para as partes. A investigação completa me leva até elas. Aqui nós ganhamos uma heurística, que eu gosto de chamar de valsa do Akov, para facilitar o entendimento, porque parece uma dança, um passo para cima, 2 passos para baixo.
Essa mesma estrutura, o mesmo cubo nos dá outra heurística para falar de complexidade. Olha só, um entendimento mais didático, mais pragmático, mais útil, nos ensina que temos 3 tipos de complexidade. A perceptual, eu posso entender como complexo algo que para você é muito simples. Há uma complexidade estrutural, é uma complicação, aquela estrutura é difícil de entender. E há uma complexidade dinâmica, tem a ver com previsão, tem a ver com entender para onde aquele sistema está indo e por que se comporta daquela maneira. Essa separação, no mínimo, é útil porque cada tipo de complexidade demanda um jeito diferente de lidar com ela. É lógico que eu vou me deparar com um sistema que exibe as 3 complexidades, mas o tratamento de cada uma delas em separado pode ser útil em determinado contexto. Cada sistema vai exigir um setup diferente, uma configuração diferente. Eu até agora citei heurísticas, checklists, mas talvez essa proposta possa ser um pouquinho mais útil para a gente. Vamos ver. Reparem que, além das heurísticas, eu posso usar essa mesma proposta como um modelo de trabalho. Modelo de trabalho, um arcabouço, um framework, me ajuda a desenhar métodos de trabalho. Uau! Um modelo de trabalho me ajuda a organizar essa bagunça toda. Eu não posso desconsiderar nenhuma dessas propostas. Eu não estou aqui sugerindo que há uma escola melhor do que a outra. Existe uma proposta, um método, uma ferramenta mais adequado em determinado contexto. Eu preciso saber qual. Um framework me ajuda nessa separação, nessa organização. Eu ganho uma caixa de ferramentas melhor estruturada, consequentemente mais útil, mais prática e de maior valor. E sendo sistêmico de verdade, ela não se limita a organizar as propostas sistêmicas. Não, eu me meto a organizar as casas dos outros. Eu quero falar com o pessoal de design, eu quero falar com a turma de TI e dar uma ordem a essa bagunça. Nós ganhamos um número de ferramentas muito grande, parece que todo dia sai um livro com uma ferramenta nova, um modismo novo e tudo mais. Se eu tenho um modelo que me ajuda a organizar e separar o joio do trigo, isso é um belíssimo ponto de partida para qualquer pessoa, para qualquer time, para qualquer organização. Por isso, esse piloto do almanaque faz um convite: sistemas ao cubo. Eu espero revê-los. Até mais.